Então, qual que é o papo que a gente vai ter hoje aqui? Tá? Vai ser sobre mercado à vista. Deixa eu me apresentar para vocês. Acredito que muitos alunos aqui da escola que estão na nossa sala fechada devem me conhecer, mas vou me apresentar aqui formalmente. Eu sou Marcelo Bassani, sou formado em Ciências Econômicas pelo Mackenzie, faço mestrado também em Economia e Mercados, fundei a Boa Brasil Capital, escritório de assessoria de investimentos do BTG Pactual, sou economista-chefe da operação da Boa Brasil e dou as aulas de macroeconomia e de ações na Bolsa. E também tem lá no aplicativo Hub3, tem o meu curso lá de mercado à vista. Tá? Dou aula da Bolsa lá na escola, na Bitrader, junto com todos os professores. Tá? Então, qual que é o papo que a gente vai ter hoje aqui? Tá? Vai ser sobre mercado à vista. Alguém aqui tem ideia de quantas vezes maior é o mercado à vista em relação ao mercado de futuros? Alguém aqui tem mais ou menos uma ideia? Mais ou menos? Claro que vai depender, né, de época, de volume e tudo mais. Mas, para vocês terem uma ideia, o mercado de futuros hoje, depende da época, mas ele tem mais ou menos de 250, 300, 350 mil pessoas que operam. Quantas pessoas tem no Brasil hoje? 200 e quantos milhões? 210? Por aí? Então, a gente está falando de um mercado que é 210, 10%, 20 milhões, 1%, 2 milhões, 0,1%, 0,2% da população brasileira opera futuros. Ou seja, muito pouco ainda. Então, você que opera futuros, se considere um desbravador nesse mercado. E ações, dá um dado aqui, ele é mais ou menos de 10 a 10, 12 vezes maior. Ou seja, nós estamos falando aí de algo em torno de 2, 3 milhões de pessoas que operam o mercado de ações, pessoa física. Tá? O que isso significa? Que tem mais pessoas, obviamente tem muito volume que se opera nesses papéis. E é engraçado, porque eu vejo muita gente falando sobre mercados alternativos. Né? E olha que interessante, essa semana aqui a Bolsa bateu touro de ouro, bateu máxima histórica. Olha o momento que a gente vive na B3. Tem diversas ações que subiram esse ano 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%. Aí você vai falar, pô, mas é empresa pequena? Pessoal, blue chip. Ações que são do mais alto nível de governança. E às vezes a gente quer encontrar algo mágico que não é regulamentado, que não faz parte ali do mercado nosso e que vai ter uma volatilidade absurda quando aquela empresa que é boa, que paga bons dividendos, que gera caixa, que dá lucro, está na sua cara, subindo 80% ao ano. Já parou para pensar nisso? O que eu quero dizer é que esse aqui é um mercado que ele tem tanta oportunidade, mas que ele não é para amador. Ele é um mercado que você precisa estudar, é um mercado que ele exige muito conhecimento, exige muita técnica, exige muito estudo. Mas desde que você faça bem isso, você tem algo que pode ser uma ferramenta poderosa. Tá? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Tá? Primeira pergunta, o que é uma ação? Quem aqui arrisca dizer o que é uma ação? Uma fração da empresa. Uma cota? Quem falou uma cota? Uma cota, pode ser também uma cota, né? Ou a menor parte de uma empresa. Então, quando você compra uma ação, você se torna sócio minoritário daquela empresa. Então, se você comprar ações da Vale, da Petrobras, você pode falar, eu sou sócio da Vale, eu sou sócio da Petrobras, minoritário. Tá? Mas você, sim, você é sócio. E aí é o seguinte, eu faço uma reflexão. Quando você compra uma ação, você se torna sócio minoritário dela. Pergunta,
Você prefere ser sócio de empresas que dão lucro ou empresas que dão prejuízo? Quem aqui quer ser sócio de uma empresa que dá prejuízo? Levanta a mão. Ótimo. Quem aqui quer ser sócio de empresa que dá lucro? Levanta a mão. Então, por que uma provocação? Por que quando você monta uma posição em carteiras de ações, por que muitas vezes você escolhe empresas que não estão dando lucro? A opção é sua. Não faz mais sentido você ser sócio de empresas que dão lucro? Parece uma coisa básica, mas o que acontece? Muitas vezes no nosso dia a dia, o que a gente vai e faz? Abre um vídeo no YouTube, aí no vídeo do YouTube está lá, ação que pode valorizar 300%. Essa aqui vai ser o rabo do cometa, vai ser não sei o que lá. Tá? E o que você faz? Você compra. Porque o influenciador foi lá e, infelizmente, acabou não sendo educativo. Ele quis o quê? O hype, ele quis o conteúdo a qualquer custo. A gente corre disso. Eu acho que a nossa missão aqui, hoje, é de poder te conscientizar que não, que tem empresas que são extremamente sólidas, que têm altíssimo nível de governança corporativa, que se você souber estudar, você pode, obviamente, ter um êxito maior do que simplesmente ir pela curtida, pelo hype e tudo mais. Tá? No meu horário, lá na sala fechada, isso é muito comum. Normalmente, quando o aluno ele é mais novo, eu consigo ver pelas perguntas. E não é por mal, é porque o mercado, ele muitas vezes... O mercado não, né? O ambiente de mídias digitais, ele te vicia em alguns papéis. Né? Algumas coisas. Eu vejo quando ele me pede alguns papéis assim que estão na moda, aí eu falo assim, mas por que disso? Por que isso? Ah, porque eu vi no Instagram, eu vi o influenciador X, YZ. Cuidado com tudo que você vê na internet. Cuidado com tudo que você vê. Tá? Lembrem-se disso, pessoal. Mercados, eles vão sempre ter momentos mais desafiadores. Ele é feito de ciclos de expansão e ciclos de retração. Horas, o mercado vai estar mais favorável, a economia vai estar melhor, o cenário macro vai estar melhor. Hora vai estar mais difícil. Mas boas empresas, elas se perpetuam no tempo. E esse é o grande segredo. As boas empresas, elas vão passar por diversos governos. Não importa qual governo que esteja, ela vai estar ali e ela vai se perpetuar. Por quê? Porque ela tem indicadores e tem um modelo de negócio que ele é saudável. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês é, escolham boas empresas. Isso vai fazer com que os seus vieses, eles diminuam muito quando você tem bons fundamentos para analisar elas. Tá? E aí, o que são escolher boas empresas? São as blue chips. O que são as blue chips? Blue chips, em resumo, são as grandes empresas que são bem estabelecidas e financeiramente sólidas. Como eu identifico uma blue chip na bolsa? Primeira coisa, alta capitalização de mercado, são as que têm mais volume financeiro. Segundo, são as que são mais líquidas e, normalmente, as que pagam dividendos. Tá? Dividendo é quando uma empresa dá lucro e, ao dar lucro, uma parte ela vai reverter para o acionista. O que isso significa? Que se uma empresa paga dividendo, ela tem que dar lucro. Ela só paga dividendo se ela der lucro. Então, esse é o primeiro indicador que eu utilizo. Essa empresa ela é grande, ela tem um volume financeiro alto na bolsa, acima de 30, 50 milhões de volume financeiro dia. Legal. Ainda 30 milhões ainda não é considerado uma blue chip, né, na maioria das vezes. Mas, se ela já tem uma liquidez bacana, ela é uma ação que paga bons dividendos, eu já ponho um checkpoint, é algo que me interessa mais. Alguns exemplos, né, de grandes papéis, Apple, Microsoft, Coca-Cola, Petrobras, Vale, Itaú, entre outras. Lembrando que aqui não é nenhuma recomendação de compra, tá? É só um exemplo, tá, pessoal? Também existem os mercados das small caps, que também são empresas muito boas, mas que ainda não têm, muitas vezes, o nível de governança corporativa, ou elas ainda não têm o volume financeiro que as blue chips elas têm. Qual que é a vantagem aqui? Né? Elas tendem, como são small caps, elas tendem a ter um potencial de valorização maior. Qual é a desvantagem? Elas tendem também a ter um potencial de desvalorização maior. O que eu quero dizer? Small cap vai oscilar muito mais do que uma blue chip. Tá bom? E aí é importante isso. Tem diversos setores. Você pode sempre escolher o setor que você quiser. Tá? Você é um investidor e você pode muito bem pegar aquilo que você bem entender. Agora, tem alguns setores
que eles se perpetuam melhores no tempo. Normalmente as empresas que são mais longevas, elas tendem a estarem nestes setores, que são o quê? Os setores bancário. Se você pegar o histórico, principalmente dos bancos, olha esse ano, quanto que os bancos, no geral, subiram na Bolsa. Depois, entra no seu aplicativo, no seu home broker, você vai ver o quanto que o setor bancário, no geral, subiu esse ano. Setor de combustíveis, tá? Que é outro setor também que é muito forte. O de energia elétrica. Se você pegar as empresas de energia, a maioria delas está batendo toda de ouro, está na máxima histórica. Muitas empresas de energia estão na máxima histórica. Tá? Saneamento básico. Pode olhar também, muitas empresas de saneamento básico esse ano aqui, elas estão em máximas, ou muito próximo disso, estão em ciclos de alta. E commodities, petróleo, minério. Claro que commodities você vai ter o que a gente chama sempre os ciclos da commodity, né? Vai ter horas que a commodity ela vai entrar num ciclo macro, né, de mercado internacional que vai cair mais, e vai ter horas que, obviamente, você vai entrar num momento de expansão. É um setor que tem muita expansão e retração. O que a gente precisa entender aqui? Setor bancário. Quem aqui consegue viver sem ter um aplicativo de banco? Não tem como, né? Então, é um setor que é necessário para o seu dia a dia. Combustíveis. O quanto que não move a economia do mundo, o setor de combustíveis. Esse evento aqui ele só está acontecendo porque tem o quê? Energia elétrica. Sem energia, não ia funcionar. Concorda comigo? Então, são setores que a gente precisa. Saneamento básico, o nome já diz, é básico. É o que você precisa para sobreviver. E commodities. Minério. Esse prédio aqui teve muito minério para ser construído. Esse prédio, qualquer prédio, né? Qualquer casa que você for fazer, qualquer obra, você vai precisar de minério. E petróleo está aí desde sempre. Tá? Então, é outro setor também muito forte. O que eu uso, então? Eu pego empresas que têm alto volume, blue chips e small caps, e vejo se elas estão nesses setores. Estão nesses setores? Eu tenho mais um check aqui. E aí eu vou olhar as que pagam dividendos, tá? Para montar, para entender melhor e poder montar alguma operação. O que significa o dividendo? Dividendo, na sua definição, é uma métrica que indica a relação dos dividendos pagos por uma empresa e as suas ações. Normalmente, eu gosto de olhar para aquelas ações que elas pagam mais de 6% ao ano de dividendo. 6%. Por quê? É um número interessante, se você pegar, obviamente, uma conta de padaria, mas vai dar mais ou menos 0,5% ao mês. E eu tenho potencial ainda de valorização da ação. Tá? Então, normalmente, eu vejo que empresas que pagam bons dividendos, que são perenes, que são ou small cap ou blue chips, elas já entram no meu radar. Então, pega todas as ações que existem, olha como a gente já fez um baita de um filtro aqui. Aí você fala, mas tem oportunidade? Muita. Muitas dessas valorizações que eu comentei com vocês, de 10, 20, 30, 40, 50% no ano, correspondem a tudo isso daqui. 80%. Então, você não precisa fazer algo muito diferente para ter resultados incríveis. Você precisa evitar, né, que a gente sempre fala, né, não existem erros velhos neste mercado. Não existem erros novos, aliás, não existem erros novos nesse mercado. O que existe? Existem erros velhos cometidos por novos operadores. É isso.